Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 13 de outubro de 2022, pós-feriado. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 11 horas mais 35 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você pode participar através do número do nosso WhatsApp. Para você que é aqui de Campinas e região, 978293776. Lembrando sempre que o número do WhatsApp apareceu na sua tela um pouco antes, tem o nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para este QR Code, já aparece uma mensagem no seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Projeto de lei que prevê orçamento de 8,9 bilhões de reais para Campinas em 2023 deve ser votado até o fim de novembro. Comissão de Política Social e Saúde se reúne e debate o Outubro Rosa e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Presidente da Câmara de Campinas em exercício, vereadora Débora Palermo, participa do ciclo de debates sobre o papel do Conselho Tutelar e a rede de proteção. E no esporte, Guarani vence CRB no finalzinho da partida e se livra do rebaixamento. E já a gente vai falar também sobre o vôlei Renata, que venceu o Campeonato Paulista diante do SESI no jogo 2. Então, partida que nós vamos falar um pouquinho também sobre os lances, sobre tudo o que aconteceu. 11 horas mais 36 minutos é o nosso Câmara Notícia. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Então a gente vai abordar alguns assuntos daqui a pouco da metrópole de Campinas e já eu aciono a nossa equipe diretamente da cidade de São Paulo. Mirna, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia você aí de casa. E a gente fala novamente sobre o Outubro Rosa, essa importante campanha que acontece a nível nacional e Campinas não fica de fora. A gente já tem mostrado aqui várias ações na rede municipal de saúde e também agora no Hospital Mário Gatti, o que inclui a doação de cabelos. Acompanhe. A rede Mário Gatti de urgência, emergência e hospitalar, em parceria com a ONG Cabelegria e o Salão de Beleza Aguinaldo Cabelos, realizou uma campanha de doação de cabelos para a confecção de perucas para mulheres em tratamento oncológico na rede. Então a gente pode receber através de duas formas. Ou vem aqui, corta com a gente. Claro que aí é necessário fazer o agendamento antes, né, do horário, para realmente fazer o corte com a Andréia. E pode também doar trazendo o cabelo. Ele tem que ter no mínimo 15 centímetros, tá? Pode ter tintura, pode ter qualquer tipo enfim, procedimento no cabelo, não tem problema, tá? A gente recebe todas as doações. Ele precisa só estar preso num elástico, né? E claro, aí guardado num saquinho plástico. A ação integra as atividades do Outubro Rosa, campanha anual realizada mundialmente em outubro, com a intenção de alertar sobre a Sociedade Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama. A coordenadora incentiva a doação e o recado para as mulheres é que não precisam ficar com medo, já que o corte de reparo será feito. Ela vem, ela tem o corte, que é claro, né, tem a técnica para fazer, mas aí depois ela vai fazer um corte de acordo com o que a pessoa quiser, quer repicar, quer cortar, enfim, pode fazer o corte como quiser e ainda vai sair com um penteado. As cabeleireiras deixaram o dia de folga de lado e se voluntariaram na causa. Principalmente depois da pandemia, nós ficamos sem conexão, 2 anos sem doar, 2 anos sem fazer nenhuma atividade para essa causa. E graças a Deus, houve esse convite, essa possibilidade de virmos aqui hoje. E a gente está muito feliz porque a gente trouxe tudo que a gente arrecadou também nesses 2 anos,
continuamos estimulando as clientes, nós estamos com 100 rabos aí, 100 rabos para ajudar a fazer as perucas. A enfermeira Fernanda fez a parte dela e já doou. Foi maravilhoso, né? A Lucimeire me convidou, eu já tinha colocado o meu nome na agenda, fui uma das primeiras a me agendar e fui a primeira a fazer o corte. Estou muito feliz porque é uma campanha maravilhosa que vai levar cabelos a pessoas que vão ficar muito felizes em receber essa doação. Então é contentamento e alegria mesmo por esse trabalho maravilhoso. Você tem noção de o quanto esse gesto pode mudar e elevar a autoestima de uma pessoa que está precisando? Com certeza, né? O cabelo diz muito sobre a autoestima de uma mulher. Então, mulheres que estão nessa fase, né, de recuperação, tratamento oncológico, com certeza vão se beneficiar, vão se sentir mais bonitas. Então, só isso já nos traz alegria, né, em poder ajudar. A comunidade já agendou com a gente, já várias pessoas agendaram. Essa ação vai acontecer toda segunda-feira. Alguns dias vai ser pela manhã, outros dias à tarde. Quem tiver interessado, entre em contato com a gente. Mulheres, vocês são lindas de todos os jeitos, então um pouquinho, 15 centímetros a menos de cabelo não vão tornar vocês menos bonitas do que vocês já são. Então doem para que outras mulheres se sintam tão bonitas quanto vocês. Que atitude, né? Nobre, bonita e que ajuda tantas mulheres que estão precisando, né? E a gente lembra aqui, ó, 3772-5959 é um dos telefones que você pode entrar em contato com o Hospital Mário Gatti. A gente lembra que está acontecendo neste mês de outubro. Ainda nós temos algumas segundas-feiras, então todas as segundas-feiras do mês de outubro, porque além, claro, Gabriel, de ser uma questão de saúde, a mulher, quando vive a questão do câncer de mama, durante o tratamento, a maior parte delas perde o cabelo. Então essas perucas também servem para atuar de uma forma que para manter ou melhorar a autoestima dessa mulher que passa por esse tratamento. Exatamente, a melhora para o psicológico, para esse lado mental também. 11 horas mais 42 minutos. Mirna Abreu, continue aqui no estúdio com a gente, você vai acompanhar comigo e com o pessoal aí de casa, porque olha só, hoje a nossa equipe pegou a estrada para levar até você o mundo científico, mostrar do menor inseto aos maiores animais da Terra, das leis da física às transformações químicas, do átomo ao maior planeta do sistema solar, do ecossistema à questão da proteção ambiental. Então, diretamente do Museu Catavento, lá em São Paulo, aciona a repórter Mariana Meira, que vai nos fazer viajar pelo conhecimento e pela cultura. Certo, Mariana Meira? Seja bem-vinda e bom dia. Certíssimo, Gabriel Castro, bom dia para você, bom dia para todos. Eu estou num lugar que eu amo estar, né? A gente está em semana de Dia das Crianças, que foi ontem, Gabriel, e eu queria muito começar esse link só comentando que não importa quantos anos se passem, o nosso eu interno, criança, nunca vai deixar de existir. Portanto, o que você aí de casa vai assistir hoje é uma atração de uma criança no corpo de um adulto, brincando aqui no Museu Catavento, onde nós estamos aqui em São Paulo. Gabriel, como você disse, o Museu Catavento é um museu de ciência e tecnologia da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Foi inaugurado em 2009 e está localizado em um dos prédios históricos mais importantes aqui de São Paulo, que é o Palácio das Indústrias, um prédio de 1924, quase centenário, um lugar que hoje abriga essa missão do Museu Catavento, onde 12 mil metros quadrados de área expositiva comportam 219 instalações, é muita coisa. E nós estamos numa semana típica, né, com uma movimentação maior, porque ontem foi Dia das Crianças, muita gente já veio, mas todos os dias tem passeio escolar, então hoje tem muita criança, muito pai, muita mãe, todo mundo se divertindo.
Hoje também vim me divertir e vou contar com a ajuda da gestora da programação aqui do museu, a Ana Rita Lima, para contar, Ana, por que tudo isso ajuda a criança a se aproximar da ciência, e esse é o objetivo do museu. Bom dia para você. Bom dia, Mariana. Bom dia, pessoal de Campinas e região. Realmente você falou muito bem. São para crianças de 3, 4, 50, 60, para todas as idades. Mas o que a gente faz aqui, que a gente faz com muito prazer, é atrair as crianças, os jovens, para a ciência, desmistificar a ciência. Ela é do dia a dia, ela faz com que as pessoas entendam as coisas que acontecem consigo, com você, não somente na escola, é do seu dia a dia mesmo. Então, a nossa missão primordial é essa, é desmistificar e mostrar a ciência como ela é. E mostrar assim de várias maneiras, desde aspectos de uma maneira sofisticada, com muita eletrônica, até uma coisinha simples, como jogar um ímã num cano, que você já viu aqui, já deve ter visto como que é, né? A gente chegou cedo e estava se divertindo aqui. Ana, o museu tem 4 sessões, né, que são divididos em universo, vida, engenho e sociedade. O que cada um traz aí para a garotada? Para facilitar o entendimento até do visitante, com uma monitoria, ou ele pode vir avulso, pode vir conhecer à vontade. O museu ele foi dividido nessas 4 grandes sessões para dividir os temas, então ele realmente é temático. Então, o universo, você vai ver aspectos da astronomia, também da física, mas na física da astronomia, dos planetas, sistemas solares, etc. Aí a gente vai para a vida, que fala sobre a ciência, a biologia, os seres vivos que existiram também até células e outros, né? Temos também o engenho, que é onde nós estamos, que aí é o que o homem desenvolveu com todo esse conhecimento. Então aí entra fluidos, mecânica, elétrica, tudo vocês vão poder entender como que a coisa funciona, que foi justamente a engenhosidade humana que conseguiu usar os elementos que a natureza nos fornece para produzir tudo isso. E nós temos a sociedade, que é no piso superior, que fala sobre os conflitos, as soluções, problemas sociais e vários aspectos do dia que nós vivemos. É onde a gente fala sobre artes, onde a gente fala sobre história, é aqui na parte do Museu Catavento, na parte de ciência. Pelo que a gente conversava aqui antes de entrar ao vivo, o fluxo médio de visitantes aqui por dia é de 1.000 pessoas. Agora, ontem, que foi Dia das Crianças, foram mais de 3.000. Ou seja, eu fico aqui pensando, Ana, em uma época em que tanta gente descredibiliza a ciência, tenta tanto desmerecer o trabalho da ciência, isso aqui é uma resistência, né? Não, isso aqui é uma resistência mais do que pacífica e movimentada, né? Então, nós realmente recebemos ontem 3.000 visitantes, mas nós chegamos a números muito maiores, principalmente no período de férias, porque nós atendemos muitas crianças em escola, como o dia de hoje tem muitas escolas, você deve ter observado, mas o nosso público maior é o público espontâneo. Então vem as famílias, estão todos convidados, por favor, venham aqui nos prestigiar, venham conhecer e venham entender um pouco mais da ciência, de uma maneira lúdica, de uma maneira gostosa. O seu dia passa e você acaba aqui com algum conhecimento, uma pulguinha atrás da orelha, no bom sentido. Com certeza. Inclusive, eu já vou contar para o público de casa como é que ele pode visitar, quais são os horários. Antes, eu queria fazer um momento dramático, um momento teatral aqui. Gabriel Castro, não escolhi por acaso este local para a gente entrar ao vivo. Nós estamos na frente de uma das atrações que a gente pode chamar de uma das queridinhas aqui, né? É o aparelho Van de Graaff. O que é que ele faz, Ana? Então, ele faz um experimento aqui com eletricidade e que eu não vou contar o resultado, porque você vai ter que sentir. Olha só, Gabriel, vamos fazer um acordo aqui. Para que eu possa experimentar de forma integral essa experiência aqui, eu vou precisar das 2 mãos para que a corrente elétrica faça o seu efeito e o público de casa veja a mágica. Então, o que eu vou fazer com você, que eu vou combinar? Eu vou deixar meu microfone aqui e você aí do estúdio, como um bom narrador que você é, que eu sei que você é, vai comentando o que você acha que vai acontecer. Então, já combinei aqui com a nossa equipe, vou deixar meu microfone aqui, o monitor vai abrir aqui para mim e vai me explicar
como que eu vou participar. Então, já volto, hein? Combinado então, a gente está acompanhando então a nossa repórter Mariana Meira, diretamente do Museu Catavento em São Paulo. Tem a equipe auxiliando a nossa repórter e vamos ver o que vai acontecer com o cabelo dela. Olha lá, e já começou, hein? Que demais, olha só, questão de corrente elétrica, hein, ó. Espetacular. E tá se divertindo, né? O importante é isso, é o aprender brincando, né? Muito legal. Não é mágica não, é a ciência. Gabriel, espetacular a experiência. E eu vou me despedir agora que eu tô toda com os meus cabelos ruivos, descabelados, mas não é um adeus, é um até daqui a pouco, porque já já a gente vai estar ao vivo de outro local aqui do Museu Catavento, mas é surpresa. O pessoal de casa vai saber daqui a pouco e você também, viu? Não vou contar nada, vou ficar me divertindo aqui só. Bom divertimento, bom trabalho e já virou meme já essa foto da Mariana Meira, porque é época de rede social, de internet, a gente vai pegar essa foto do cabelo dela e com certeza a gente vai imprimir e vai deixar no mínimo na redação, né, Mirna? Ou mais tarde, Mari, olhe no grupo Redação, por favor. Exatamente, pelo WhatsApp já vai circular essa foto então da nossa repórter Mariana Meira, diretamente do Museu Catavento, muito bacana, né? É a ciência, o aprendizado, é aprender brincando, então muito bacana. Então a Mariana Meira volta daqui a pouco, ainda nesta edição do Câmara Notícia, trazendo mais curiosidades. A Mirna Abreu segue aqui nos nossos estúdios, vamos com as notícias da Metrópole de Campinas, já falamos da iniciativa muito bacana, né? A arrecadação de cabelos para as mulheres que estão enfrentando câncer de mama. A gente segue com as notícias da Metrópole de Campinas, agora falando sobre mobilidade e sobre transporte, Mirna. Sim, olha, atenção aos moradores aí do distrito do Campo Grande e todos que utilizam linhas de ônibus que param no terminal Campo Grande. A partir de sábado, a gente vai ter aí uma migração do terminal Campo Grande para o novo terminal BRT, que fica na Avenida John Boy Dunlop, na altura da rua Luiz Rafael Lotte, no Jardim Sul América. São 14 linhas do transporte coletivo que atualmente realizam o atendimento nesse terminal, que vai passar a atender no BRT Campo Grande. São elas as linhas 200, 200.1, 201, 202, 203, 204, 206, 207, a 207.1, 208, 214, a 215, 216 e a 217. E a gente já tem 9 linhas que já utilizam o terminal BRT, essas vão continuar utilizando normalmente. Juntas, essas linhas transportam cerca de 43.500 passageiros em dias úteis. Então, a partir do sábado, quem usa o terminal Campo Grande não vai mais usar, já vai passar a usar o terminal BRT. Nesse momento, essa mudança, essa migração vai ser feita em 2 etapas. 2 plataformas estão ativadas e o terminal vai receber uma comunicação visual justamente para avisar a todos qual é o terminal que deve ser utilizado. Os usuários deverão ficar atentos aos totens informativos contendo a identificação das plataformas com os novos pontos finais de ônibus e a relação dessas linhas atendidas. O funcionamento desse terminal vai ser das 4h30 da manhã a 1h30 da madrugada. E assim como ocorre no atual terminal Campo Grande, ele vai ser aquele sistema fechado. A pessoa, para entrar no terminal, vai pagar na catraca na entrada do novo terminal BRT e já com pagamento da tarifa, por meio do bilhete único, pode utilizar de uma das linhas que atendem naquela região. Então, quem usa o transporte coletivo deve estar atento. Agentes de mobilidade urbana também vão entregar panfletos informativos com os novos locais e também vão estar ali para dar atenção e informações a quem passa pelo novo terminal a partir deste sábado, hein?
11 horas mais 55 minutos, agora está próximo da hora do almoço, eu ainda não almocei, então é um assunto que muito me interessa agora, Mirna Abreu, porque tem um evento gastronômico no Taquaral até domingo. Começou no Dia das Crianças, mas se você não pôde ir, tem até domingo para participar da 4ª edição do Degustarte, que conta com 23 restaurantes, shows musicais, atividades esportivas para crianças e cozinha show gratuitas, que vai até o domingo lá no Parque Taquaral. O evento é um dos principais encontros de economia da região metropolitana de Campinas, promovido pela Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Regional de Campinas. Para ingressar no espaço do evento e curtir toda a programação, os visitantes devem doar 1 quilo de alimento não perecível. E olha só, os pratos e porções estão entre valores de R$20 e R$40, bem acessíveis a todos. Olha, a gente tem, além disso, atrações, inovações com a Ilha de Sustentabilidade, com uma banca de resíduos, com base na coleta seletiva de resíduos e a conscientização dos participantes sobre a importância da sustentabilidade. E ainda temos no campo social também a coleta de alimentos, que vai ser toda destinada ao banco de alimentos que fica lá na Ceasa. Então, atenção, a gente tem atividade até domingo. Toda a programação está no site da Prefeitura, que esse evento é em parceria com a Secretaria de Cultura. E hoje à noite, olha, a partir das 6 horas da tarde, a gente tem, além de todos os 23 restaurantes, uma atração que é o Dead DJ, que vai estar tocando enquanto o pessoal se alimenta lá. Então, já nessa quinta-feira a gente tem uma boa pedida. Então um evento muito bacana, e é importante fazer essa ocupação de espaços, das praças, dos parques da nossa cidade. Então, quem não conhece este ponto turístico, é uma ótima oportunidade para você poder conhecer o Taquaral. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, e a gente começa falando sobre a presidente em exercício, a vereadora Débora Palermo, que participou de um debate. Ela participou de um debate sobre o papel do Conselho Tutelar e a rede de proteção. A gente lembra que a presidente em exercício, Débora Palermo, já fez parte do Conselho Tutelar de Campinas. A presidente da Câmara, a vereadora Débora Palermo, acompanhou o evento, ciclo de debates, o papel do Conselho Tutelar e a rede de proteção, que foi promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, com o Conselho Tutelar. É de extrema importância, né? Porque quando a gente fala sobre direitos de criança, adolescente, rede de proteção, Conselho Tutelar, nós estamos falando de políticas públicas que vão garantir, né, esses direitos. Então, saber o papel de cada um dentro dessa rede, né? Saber o que cabe a cada um para que cada dia mais avance as políticas públicas para nossas crianças e adolescentes. O anfiteatro da Universidade Paulista ficou lotado. Todos acompanhando o evento, que começou com uma palestra e, no final, um debate. Estiveram presentes também o ex-vereador e atual coordenador do Plano da Primeira Infância de Campinas, Tiago Ferrari, e também a secretária municipal de Assistência Social e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Vandicléia Moro. Toda a rede, né? A saúde, a educação, a assistência social, os conselhos tutelares, né? A guarda municipal, todos envolvidos, né? O executivo, o legislativo também aqui. Eu acho que todos, como diz o estatuto, né? É dever de todos zelar pelo direito das crianças e adolescentes, né? E lembrando sempre da prioridade absoluta também que foi falada, né? Então, nas políticas públicas, na destinação de recursos para a área das crianças e adolescentes. A presidente do CMDCA explicou o objetivo do encontro. Na perspectiva de discutir como ampliar a capacidade de proteção das nossas crianças e adolescentes. Então, o município, a rede de atendimento, entendeu a necessidade de discutirmos sobre o papel do Conselho Tutelar, o papel do Conselho Tutelar na interface com a rede, a educação, a saúde, a assistência social, na perspectiva de avançar no atendimento, na garantia do direito da criança
criança e do adolescente do município de Campinas. Segundo a presidente do Conselho, o evento também é uma maneira de amenizar os efeitos da pandemia e atualizar quem trabalha com os direitos das crianças e dos adolescentes. É um espaço que, principalmente depois de um período longo de pandemia, onde os serviços perderam essa possibilidade da construção, do diálogo, da comunicação, das situações, né, das crianças e dos adolescentes do município de Campinas. Então, afiançar um espaço como esse, onde reúne profissionais de toda a rede de atendimento, é um espaço que com certeza vai possibilitar muita troca, muito conhecimento e muita qualidade no atendimento às nossas crianças e adolescentes. A presidente da Câmara trabalha no mandato para que os direitos das crianças e adolescentes sejam garantidos. Foram 12 anos como conselheira tutelar, mais 20 anos como professora, né? E agora ali na Câmara eu tenho sempre dito que eu tenho sido a voz delas ali, fui para lá para isso e vou fazer o meu mandato sempre visando principalmente os direitos das crianças e dos adolescentes. Meio-dia em ponto, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Câmara Notícia ao vivo nesta quinta-feira. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo e agora repercutindo porque a Comissão de Política Social e Saúde se reuniu e debateu um assunto importante que a gente tem falado bastante aqui no nosso telejornal, né, Mirna? A discussão do combate à prevenção ao câncer de mama foi trazida na última semana justamente para discutir essa importância de debates e informação a respeito do câncer de mama. E quem trouxe essa discussão foi a Comissão de Política Social e Saúde em seu 8º encontro. Como realiza todos os anos, o vereador Paulo Haddad trouxe o tema Outubro Rosa e o câncer de mama para discussões junto com vários especialistas. A reunião foi moderada pelo oncologista André Sassi. Nesse mês que é tão importante para a saúde pública como um todo, para a população, para se organizar melhor os cuidados do câncer de mama, para se organizar melhor os cuidados com excelência em oncologia, o câncer de mama é tão importante do ponto de vista de saúde pública que ele pode ser um termômetro de como a cidade, como o poder público lida com a saúde como um todo. Alguns indicadores específicos de câncer de mama servem de balizadores de boa qualidade ou má qualidade de atendimento para a população. Ele apresentou dados de Campinas, que são compilados pelo Devisa e comparados com levantamentos do INCA. Segundo eles, 30% dos cânceres diagnosticados nas mulheres são de mama. O que preocupa, de acordo com o médico, é que grande parte deles é detectada em fase metastática, ou seja, em quadro muito agravado. A dentista Cíntia Marques de Almeida, que compôs a mesa, compartilhou a história que tem com o câncer de mama desde que detectou o primeiro caroço na mama aos 33 anos de idade. Mesmo passando por tratamento precoce, precisou enfrentar 2 metástases. Receber o diagnóstico nunca vai ser fácil, como eu acredito que não seja fácil dar o diagnóstico também. Mas foi possível fazer todo esse processo porque eu tive muito apoio. Tinha muito medo? Tinha medo de morrer? Não, eu tinha medo do que vinha, porque eu não sabia o que vinha à frente. Fui muito bem assessorada, muito informada de tudo. Os médicos, o doutor André está aqui já há 19 anos vendo esse processo. Mas eu acho que na mulher é muito importante quando o doutor Juliano fala do diagnóstico precoce, porque eu tinha 33 anos e eu não faço parte desse rastreamento e eu não tinha histórico de família. Para o médico mastologista Juliano Duarte, da Secretaria Municipal de Saúde, o diagnóstico de câncer de mama antes dos 40 anos tem preocupado a comunidade científica. Na nossa prática, no dia a dia, temos percebido maior número de mulheres abaixo dessa faixa de rastreamento de 40 anos com câncer de mama.
Até então, há uns anos atrás, esses números eram só percepções dos mastologistas, dos oncologistas que atendiam. Atualmente, os dados epidemiológicos têm mostrado mesmo um aumento nessa população jovem. E aí sempre a gente se pergunta qual o motivo. Eu vejo 2 motivos que a gente tem que pontuar. O primeiro motivo é que a gente tem feito mais diagnóstico. Com a evolução da tecnologia, a gente tem feito mais diagnóstico. Com a evolução da informação, as mulheres jovens, elas têm procurado mais o serviço de saúde e, portanto, faz o diagnóstico. E também aumento da incidência, talvez por causa do aumento desse estilo de vida moderno da mulher. Hoje em dia, a gente pega uma mulher jovem, ela tem um estilo de vida que é um padrão que eu vou falar para vocês aqui e que vocês vão se identificar com muitas, as mulheres com elas mesmas, ou com alguma pessoa. Ter filho mais tardiamente, porque ela quer viver trabalhando até consolidar profissionalmente e depois ter filho, isso é um fator de risco e, portanto, amamentar mais tardiamente. O uso de medicações como terapia de reposição hormonal, porque a mulher moderna, que ela quer estar bem, o remédio é importante, mas sabemos que aumenta um pouco o risco. Então, são fatores associados à mulher moderna que talvez esteja aumentando essa incidência em câncer de mama na mulher jovem. Para o vereador Paulo Haddad, isso explica por que tocar neste assunto todo ano, levando a importância do autocuidado nas mulheres e debatendo sobre políticas públicas é tão fundamental. Um tema empolgante, um tema importante. Eu sempre falo que o Outubro Rosa ele é impactante porque ele traz à baia algumas reflexões, como diagnóstico precoce, algumas mudanças, né, de atitude, mudanças nos nossos hábitos, combater algumas coisas que são nocivas para a nossa saúde e trazer também, né, à baia ou a reflexão, a necessidade do diagnóstico precoce, da mulher se cuidar um pouquinho mais. Tivemos uma realidade muito dura, que foi a pandemia, e isso afastou as pessoas, né, dos hospitais, dos médicos, dos diagnósticos, das mamografias de rastreamento, enfim. E hoje nós trouxemos esse tema mais uma vez, né, para que nós pudéssemos debater com especialistas da Unicamp, especialistas da própria rede pública, para que nós pudéssemos ter um debate em alto nível. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora falando sobre o orçamento da cidade de Campinas para 2023, que já está aqui no Legislativo. Sim, e a gente lembra que nós tivemos aí 10 dias úteis para que tanto a população quanto os vereadores pudessem estudar os projetos, e agora o projeto entra numa nova fase. Nós teremos ainda audiências públicas, teremos ainda as emendas que devem ser protocolizadas, mas você vai entender tudo na reportagem da Dalila Pereira. Para que o poder público possa desempenhar suas funções com critério, é necessário um planejamento orçamentário consistente, que mostre com clareza as prioridades da gestão. Por isso, no último dia 30, foi protocolado um projeto de lei com o orçamento de Campinas para 2023, num valor de 8,9 bilhões de reais, que deve ser votado até o fim do mês de novembro. Na verdade, esse orçamento ele é importantíssimo, porque ele vai definir como as políticas públicas vão ser realizadas no ano de 2023. Esse valor de quase 9 bilhões de reais é um valor significativo, expressivo e demonstra, primeiro, as prioridades do governo Dário. Para termos uma ideia, desses 9 bilhões, mais de 2 bilhões de reais são referentes ao orçamento da saúde. 1 bilhão e 600 quase da Secretaria de Saúde, mais 455 milhões da rede Mário Gatti. Então, a maior dotação orçamentária para 2023 está direcionada para a saúde, mostrando que a saúde é um compromisso do prefeito Dário, que é médico, para tentar, obviamente, que todos tenham acesso a exame, consulta, tratamento, cirurgia. A Lei Orçamentária Anual, LOA,
é o orçamento anual propriamente dito, que prevê os orçamentos fiscais, da Seguridade Social e de investimentos das estatais. Todos os gastos do governo para o próximo ano são previstos em detalhes na LOA, assim como a estimativa da receita e a fixação das despesas do governo. A segunda maior rubrica, dotação, é da educação. É mais de 1 bilhão e 900 milhões, né? 1 bilhão e 850 da Secretaria Municipal de Educação, mais de 60 milhões para a FUMEC, que cuida da educação de jovens e adultos, e também tem o CEPROCAMP, o que mostra que saúde e educação são duas áreas tratadas com muita seriedade, com muita responsabilidade pelo governo Dário. A partir deste ano, pela primeira vez na história de Campinas, os vereadores poderão protocolar as emendas impositivas. Na prática, cada um dos 33 parlamentares terá o direito de destinar aproximadamente 2,6 milhões em emendas de própria autoria. O vereador e líder de governo, Luiz Rossini, explicou os detalhes. É que este ano vai ser o primeiro ano em que a Câmara de Vereadores, os 33 vereadores, vão poder apresentar as chamadas emendas impositivas. A lei orgânica estabelece que até 1,2% da receita total líquida pode ser destinada a emendas de vereadores, que dá perto de 80 milhões para toda a casa, 2 milhões e 600 para cada vereador. O que significa isso? Os vereadores que recebem as demandas da cidade e da população vai poder sugerir ao governo encaminhar esse recurso para as várias secretarias para atender uma obra específica, um serviço específico nas várias áreas, obviamente atendendo aquilo que é de interesse da população. Para o parlamentar Luiz Rossini, a emenda impositiva é uma forma de democratizar a aplicação de recursos, já que os vereadores representam a população. Lembrando que 50% do valor de cada vereador obrigatoriamente tem que ser aplicado na saúde. Nós recebemos a Secretaria de Saúde, recebemos a Rede Mário Gatti, que ambas colocaram as prioridades, as necessidades, onde poderiam ser alocados esses recursos, assim como recebemos das demais secretarias da Prefeitura sugestões de programas, projetos e obras que possam ser de interesse do vereador de determinada região para ajudar a democratizar a aplicação da verba pública. E a gente segue acompanhando então todas as discussões e votações sobre este projeto e sobre o orçamento do município de Campinas em 8,9 bilhões de reais. Mirna Abreu, vamos falar agora sobre a agenda aqui da Câmara de Campinas, porque hoje à tarde tem reunião de comissão especial de estudos. Sim, hoje às 4h30 da tarde será o primeiro encontro da Comissão Especial de Estudos com a finalidade de averiguação total dos processos licitados pela Câmara Municipal de Campinas desde janeiro de 2021, recaindo também sobre os ajustes assinados anteriormente e que ainda estão vigentes. A gente lembra que essa Comissão Especial de Estudos, ela tem como presidente o vereador Jorge Schneider, que foi o proponente da CEE. E você acompanha ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, que vai fazer a transmissão, ou pode ir diretamente até o plenário Bento Quirino, com entrada na Rua Lusitana, 1555, no centro de Campinas. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Agora com as notícias do Legislativo. Volta amanhã na sexta-feira contando mais informações pra gente? Combinado, amanhã a gente conta inclusive como foi essa reunião e todos os outros temas da nossa metrópole e também aqui da Câmara. Combinado, até amanhã. Reta final de Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani recebeu o CRB no estádio Brinco de Ouro e pressionou, tentou de tudo quanto é maneira e no fim foi recompensado. Começo de jogo agitado. A primeira oportunidade foi do Bugre, logo aos 4 minutos, Giovanni Augusto cruzou e Yuri de voleio jogou para fora. 2 minutos depois, o CRB respondeu com Fabinho, que chutou no canto, e Kozlinski conseguiu defender parcialmente.
Aos 14 minutos, em jogada rápida, Yuri cruzou e Richard Rios começou a colocar o pé na forma. Era lá e cá. Bruninho limpou toda a jogada e tocou para Anselmo Ramon, que cara a cara se enrolou com a bola e chutou fraco nos braços do goleiro. Após cobrança de lateral, Isaac chutou na rede, mas pelo lado de fora. O Bugre continuou tentando e Bruno José chutou rente à trave. A pressão estava grande, Isaac chutou no ângulo e o goleiro Diogo Silva foi buscar. No fim do primeiro tempo, o Bugre ainda teve 2 oportunidades, mas a bola insistia em não entrar. No segundo tempo, Bruninho perdeu grande oportunidade para o CRB. Aos 32 minutos, após cobrança de escanteio, Gênison cabeceou e Lucas Ramon, na pequena área, mandou na rede, mas mais uma vez pelo lado de fora. A partida se encaminhava para um empate 0-0, até que aos 42 minutos, Jamerson, o garçom, sempre ele, cruzou na medida para Richard Rios de cabeça, como um autêntico centroavante, mandar para o fundo das redes. Vitória merecida, final no Brinco de Ouro, Guarani 1, CRB 0. E pelos lances que nós vimos, né, realmente vitória merecida do Guarani. Ainda teve um gol anulado do Richard Rios, porque a bola bateu na mão do meia e aí o árbitro e o VAR invalidaram, mas o colombiano depois foi lá e de cabeça marcou. Bugre chegou aos 44 pontos, está na 12ª colocação e se livrou do rebaixamento, porque de acordo com os matemáticos, a chance de cair para a Série C é de 0,018%. Então, está garantido na Série B de 2023, restam apenas 3 rodadas, então agora é cumprir tabela e já pensar no planejamento para o ano que vem. Então o Guarani conseguiu nesta arrancada, nesta reta final de Campeonato Brasileiro da Série B, 6 vitórias consecutivas e agora já começa a pensar em 2023 e também se conseguir algumas vitórias para melhorar o ranking na CBF e conseguir uma vaga para a Copa do Brasil no ano que vem. Vamos falar sobre vôlei agora? Porque ontem no ginásio do Taquaral aconteceu a segunda partida da final e o Renata venceu novamente o SESI por 3-1 e conquistou o Campeonato Paulista pela 3ª vez consecutiva. As parciais foram de 25-17, 25-23, abriu 2-0. Perdeu o terceiro set, estamos vendo algumas imagens aí por 25-21, mas no quarto set, 25-15, mais de 2.600 torcedores acompanharam o duelo. O oposto, Felipe Roque, que nós estamos vendo a pontuação aí, mais uma vez foi o grande destaque com 27 pontos, 66% de aproveitamento, fez 3 aces, 6 pontos de bloqueio. O ponteiro Adriano com 12 acertos, sendo 4 aces, foi outro destaque. Teve o central Lucas Fonseca, que ganhou a posição de titular neste último jogo, então teve atuação destacada também com 8 pontos, foram 4 de bloqueios e uma boa sequência no saque também. Então, parabéns ao Horácio de Léo, treinador da equipe, retornando aqui para este projeto da cidade de Campinas, toda a comissão técnica, os jogadores, uma conquista muito merecida. Vôlei Renata, então, campeão paulista pela 3ª vez consecutiva. É o vôlei da cidade de Campinas se fortalecendo cada vez mais este projeto que já tem há mais de uma década aqui na nossa cidade. 12:18, nós estamos ao vivo aqui com o Câmara Notícia. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, uma pausa. Na volta, eu vou acionar nossa equipe novamente, a Mariana Meira, circulando pelo Museu Catavento em São Paulo, muito bacana. Tem ainda entrevista ao vivo com a Viviane Novaes, que também já está chegando com o nosso quadro de saúde. Tem previsão do tempo para esta sexta-feira, então muitos assuntos. Não sai daí que o nosso intervalo é rapidinho.
12h20, eu avisei que o intervalo era rapidinho. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira. E bom, como combinado, hora de acionar novamente a nossa repórter Mariana Meira, que está no Museu do Catavento lá em São Paulo, se movimentando agora em outro ponto. Nós estamos viajando aí junto com você, Mariana Meira. Onde que você está agora? Não tem mais o cabelo energizado, mas seja bem-vinda novamente. E agora, boa tarde. Boa tarde, dessa vez, Gabriel, boa tarde a todos. Já arrumei o meu cabelo da última experiência. Para quem tinha ligado a TV ou estava assistindo a gente pelas redes sociais, viu que nós abrimos aqui ao vivo a nossa transmissão do Museu Catavento, aqui em São Paulo, em um prédio histórico de 1924, um prédio lindíssimo, que eu queria muito que você aí de casa visse o potencial artístico, cultural, histórico disso. Estar aqui por si só já é um passeio. E estive participando ao vivo de uma das atrações que é considerada a menina dos olhos aqui, que deixa os cabelos em pé, literalmente. Mas, como eu disse, o Museu Catavento é muito mais do que isso. São 4 grandes sessões que o público de casa pode acompanhar aqui com a gente. Universo, Vida, Engenho e Sociedade. A gente ainda está na sessão do engenho, porque tem muita coisa para ser explorada aqui. E eu volto ao vivo com a Ana Rita Lima, que é gestora da programação aqui no Museu Catavento. Porque, Ana, tem gente lá em casa, lá em Campinas, que acha que não dá para sair da cidade para passear. Gente, é tão pertinho, bota o pé na estrada e vem passear. Tem muita coisa boa agora no mês de outubro. Sim, agora no mês de outubro nós vamos ter a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, vamos ter uma atividade inédita que é uma oficina de arqueologia. Então, quem tem interesse em arqueologia, venha nos prestigiar. E tivemos já a atividade ontem, para o Dia das Crianças, que aqui vai um segredinho só para vocês de Campinas, ela vai até o final de semana também, então podem vir aqui no sábado e domingo, que vai acontecer, é Química em Show, uma atividade do nosso laboratório de Química que passou para o auditório, então bastante gente pode prestigiar, pode assistir. Ana, como é que funciona a visitação? Tem que comprar ingresso, tem que reservar, é só chegar? Como funciona? Isso. Você pode entrar no nosso site, que é museucatavento.org.br, que tem várias informações, inclusive de reservas, mas você pode chegar aqui na nossa bilheteria, comprar o preço máximo de R$15, só que agora nós estamos com uma promoção. Estamos com uma promoção de R$7,50, mas se informe no nosso site, que é bem interessante. Então você pode chegar aqui e pode fazer a sua compra aqui no local mesmo, sem nenhum problema. Ou seja, um passeio acessível que dá para ir e dá para passar bem umas várias horas aqui, porque a gente só está mostrando um pedacinho, né, Ana? Não, são 12 mil metros quadrados, muita coisa para ver, tem a área externa, você pode fazer uma visita histórica pelo Palácio das Indústrias, você se encantou com esse prédio e você pode fazer um roteiro com essa visita. Você conhece a história do prédio, que em 2024 vai completar 100 anos de sua inauguração. É bastante interessante. E é pertinho aqui do centro de São Paulo, aqui ao lado do Mercadão, dá para fazer bastante coisa, dá para pegar um dia para fazer esse passeio. Come o lanche com mortadela e vem para cá passear, ou vice-versa. Ou vice-versa. Eu recomendo comer só metade do lanche de mortadela. Ele é muito grande. É muito grande e aqui vai ter coisa para girar. Então é bom não vir com a pança tão cheia assim, né? E arrepiar os cabelos, como alguém fez agora há pouco. Tem que passar pela experiência. Aqui no Museu Catavento a ideia é essa. Não é só mostrar a ciência, e sim que a pessoa passe por algumas experiências e que dê esse aperitivo sobre o que é a ciência. Ana, obrigada pela sua participação aqui com a gente, presenciou a gente ao vivo aqui, experimentando a ciência. Um bom trabalho para vocês, espero vê-la em breve passeando aqui como Mariana, fora do jornalismo. Um prazer recebê-los aqui, pessoal de Campinas, venha, Mariana, já está convidada. Obrigada, Ana. Então, olha só, Gabriel, aqui, como eu disse, são 4 grandes sessões. Em cada uma dessas sessões, o público vai poder ter um nível de interatividade diferente aqui no Museu Catavento. Vocês estão ouvindo a criançada gritando? É que aqui, gente, tem atração em todo lugar que você olhar.
dá para ver como é que se mistura água com óleo, como que funciona uma bateria, como que o movimento do corpo faz com que gire a plataforma mais rápido, mais devagar. Eu quis uma coisa mais calma dessa vez, Gabriel, para não girar e ficar zonza. Eu vou fazer uma brincadeira com você, porque aqui a seguinte pergunta: qual eletrodoméstico gasta mais energia? E eu quero que você tente adivinhar, Gabriel, entre televisão, computador, ferro de passar roupa, chuveiro elétrico, geladeira ou máquina de lavar roupas. Qual desses eletrodomésticos você acha que gasta mais energia, Gabriel? Olha, eu vou chutar, e é chute mesmo, viu? Isso aqui não foi nada combinado. Eu vou chutar chuveiro elétrico, viu, Mariana Meira? Gabriel, você estudou, fez a lição de casa muito bem ou anda assistindo muito Giro Ambiental? Porque sim, aqui cada botão que a gente aperta mostra, olha só, televisão, a gente pressiona o botão, olha, um pontinho só. Computador, um pontinho só. Ferro de passar roupas, um pouquinho mais. É bom a gente aderir ao modo simplesmente não passar roupas, né? Eu já aderi há um tempo. E olha só o chuveiro elétrico. Até onde vai a barra? Até lá no alto. Então isso serve para a gente também entender o nosso papel na sociedade, Gabriel. O quanto a gente deixa a nossa pegada ecológica, é mais do que brincar, mais do que interagir com esses experimentos. A gente se entender enquanto parte, enquanto indivíduo de um único planeta. E com isso, aprender a tomar banhos mais rápidos, menos quentes, né? O bolso também agradece, porque a gente não precisa trocar a resistência tantas vezes. Eu vou ficando por aqui, Gabriel, vou me divertir mais um pouco, mas deixo o convite para o público de casa que ficou curioso acessar as redes sociais do Museu Catavento, também tem o site, e para quem ficou com vontade de vir, o museu fica aberto de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, lembrando que a bilheteria fecha às 16, então quem quiser se programe para vir um pouco antes, traz a família. Gente de todas as idades vai se divertir muito aqui, eu tenho certeza. E levar um lanchinho de mortadela do Mercadão pra gente aí, a TV Câmara Campinas, né, Gabriel? A redação agradece e muito, Mariana Meira. Já tem encomenda para você, então, gastronômica, aproveitando que você está na cidade de São Paulo. E eu fiquei muito feliz com essa questão do eletrodoméstico, Mari, porque eu assisto bastante televisão, então eu já vi que não consome tanto, precisa prestar atenção em relação a chuveiro elétrico e naturalizar roupa amassada. Isso eu acho que é para toda a vida. Muito obrigado a Mariana Meira e também a Ana Rita Lima, que é gestora da programação do Museu Catavento, por todas essas informações. Muito legal, vale muito a pena levar as crianças, os adolescentes, os adultos. É aprendizado o tempo todo e deu para a gente ouvir. Enquanto a Mariana Meira falava, enquanto a Rita falava também, as crianças ao fundo se divertindo, gritando, bacana demais. 12h28, Câmara Notícia ao vivo nesta quinta-feira. A gente vai fazer o seguinte, você já está vendo aí na sua tela, saúde agora, então nós vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, só para dar tempo de fazer aquela substituição. Viviane Novaes já está aqui nos nossos estúdios com o nosso quadro de saúde e já depois do intervalo você confere então muitos assuntos e tem ainda a previsão do tempo, então não saia daí. Olá, muito boa tarde para você que está aí acompanhando o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Você que está aí acompanhando, né, já viu que a gente fez aquela troca, porque chegou o momento da gente falar um pouquinho sobre saúde, dentro do quadro Saúde Agora. A
A gente está aí na semana do Dia das Crianças, né? Ontem foi comemorado, então, o dia delas. E quem tem filho em casa sabe que a alimentação, quando se trata dos pequenos, nem sempre é coisa fácil, né? Por isso, o Saúde Agora de hoje vai ser especial, vai ser voltado aí para os pequenos. Na verdade, na alimentação dos nossos pequenininhos. E quem vai ajudar a gente a entender como conseguir fazer com que eles comam saudável, olha só, é a nutricionista que está aqui na tela comigo. Ela é a Renata Guiral, como eu disse, ela é nutricionista e aceitou o nosso convite de falar ao vivo sobre esse tema que interessa, eu acho que muita gente, né? Renata, antes de mais nada, muito obrigada por aceitar o convite e participar ao vivo aqui do nosso jornal. Olá, boa tarde a todos. Eu que agradeço o espaço para falar desse tema tão importante, né? Ainda mais nessa semana comemorativa aí, que é tão importante da gente trazer aspectos da saúde das crianças, e a alimentação não pode ficar de fora, né? Renata, então eu queria começar com você abordando desde o início mesmo, né? Desde pequenininho. Nasceu a alimentação, a essencial, aquela que tem que ser o leite materno, em alguns casos a fórmula, até os 6 meses, é isso mesmo? Nada de introduzir alimentação antes disso? Isso mesmo. Então, idealmente, a gente oferece leite materno para as crianças até o 6º mês de vida, de forma exclusiva, né? Na impossibilidade do aleitamento materno, a gente recomenda fórmulas infantis específicas para a idade. Isso pode acontecer porque, né, a mãe não consegue amamentar por algum motivo, por alguma doença que a criança tem, então existem algumas contraindicações, mas elas são poucas. E aqui é interessante a gente reforçar que não precisa de água, não precisa de chazinho para cólica, de nada disso, né? Então, até o 6º mês de vida, apenas o leite materno ou a fórmula infantil. E para as crianças que nasceram aí com parto prematuro, a gente precisa, inclusive, corrigir a idade. Então, é o 6º mês da idade corrigida para a gente fazer a modificação na alimentação e começar, né, a introduzir outros alimentos que não o leite. Você falou aí, não é necessário dar água, os chazinhos e aquele suquinho também nesse período, até completar os 6 meses ou a idade corrigida, também não coloca suco, né? Mesmo sendo natural, não. Isso, sabe que essa recomendação mudou nos últimos anos e a gente oferece idealmente suco para criança só depois de 1 ano. Então a gente oferece vários alimentos na forma aí mais pastosa, na forma até mais sólida, antes de oferecer a fruta processada, que é a fruta na forma dos suquinhos, né? Que tradicionalmente a gente oferecia no começo da introdução alimentar para os bebês, mas hoje a gente sabe que essa prática, ela não é a mais saudável, ela não ajuda na formação de um hábito alimentar aí como ele deve ser. Então a gente espera até depois de 1 aninho, aí a gente pode começar a oferecer o suco, porque a criança já conheceu as frutas, né? Na sua forma mais in natura, e a gente, inclusive, vai ter mesmo depois dessa idade uma restrição aí de idealmente não passar de 100 ml por dia, não. Então a recomendação é muito mais a fruta do que o suco. Tá, então, uma dica bem importante, né, para esse momento da vida dos pequenos. E vamos lá. Chegou no 6º mês, já está na hora de começar a alimentação. E aí? Eu lembro que muito se dizia que tem que ser tudo ralinho, bater no liquidificador. Mas isso também mudou, não é para dar a comida bem líquida para o bebê? Isso mudou, né? E é o contrário, a gente evita, a gente não oferece comida batida, comida, né, amassadinha na peneira para formar aquele caldinho. A gente sabe que isso é uma prática negativa para a formação do hábito alimentar da criança. Então, completou 6 meses, a gente vai oferecer o alimento na sua forma ali amassadinha, bem cozida, com caldo, né, para formar uma consistência mais pastosa, mas nunca na forma líquida. E isso, né, tem que ser dessa maneira para a gente evitar que o nutriente fique até diluído numa alimentação com um teor de água muito elevado e para que a criança tenha a oportunidade de já começar a conhecer como é a textura de cada alimento, né? Inclusive, quando a gente oferece o alimento batido, a gente não consegue separar cada alimento no pratinho da criança. E isso é muito importante para a criança entender o que é a batata, o que é a cenoura, o que é a carne, entender cada alimento, né? Então, essa prática também mudou.
Infelizmente, algumas famílias ainda recebem essa orientação, mas cada vez a gente percebe que os profissionais estão se atualizando e orientando da maneira correta. Você falou aí de colocar no pratinho, né? Eu até vou te perguntar, porque às vezes eu acabo misturando toda a comida. O ideal é separar um pouquinho o arroz, do lado o feijão, a carne, a cenoura, a batata, ou misturar tudo? O ideal é a gente oferecer separado, né? Justamente para a criança conseguir identificar cada alimento e aprender a gostar de cada alimento. Eu também, quando falo desse assunto da introdução alimentar, acho muito importante a gente não cair na ilusão de que regras muito rígidas, elas vão ajudar a gente a ter um resultado mais positivo. Então, tudo bem a gente misturar, às vezes, um elemento com o outro, né? A gente pode fazer até algumas preparações que necessitem de alimentos ali misturados, mas o ideal é que a gente ofereça os alimentos de formas variadas. Então, não só misturado, né? De preferência que a criança consiga identificar na maior parte das vezes qual é cada alimento que está sendo ofertado para ela. Renata, a gente está falando aí da introdução alimentar. Por que é tão importante esse período na vida aí do bebê? Duas razões aqui eu destacaria, né? Nesse período a gente tem a formação base ali do hábito alimentar. Então, a criança até o 6º mês recebia um único alimento e a partir dessa idade ele começa a receber alimentos diversos, de cores diferentes, texturas, temperaturas. Então, a gente começa a proporcionar muitas novas experiências para esse bebê. E isso é uma fase de um aprendizado muito intenso e que, se feito de uma maneira adequada, de maneira segura nutricionalmente para o bebê, de forma que respeite o tempo do bebê, a gente diminui a chance lá da seletividade alimentar, que é um medo, né, que tantas famílias acabam tendo e que ocorre com muita frequência na criança um pouquinho mais velha. Uma outra razão é porque nessa fase a gente está falando da criança num período da vida, né, que a gente sabe hoje que tem impacto pela vida inteira de uma pessoa, que são os 1000 dias, né? Então, hoje a gente fala desse período de ouro para o cuidado com a saúde do bebê, que contempla o período da gestação e até os 2 primeiros anos de vida. Não sei se o pessoal aí de casa é familiarizado, mas a gente chama de introdução alimentar um período até os 2 anos, porque a gente termina de introduzir todos os alimentos, idealmente, nessa idade. Então, eu não falo só do bebezinho com 6 meses, não. Eu tenho um intervalo grande de tempo para trabalhar essa educação nutricional, para ensinar a criança a comer bem, e isso tem impacto em todo o metabolismo, em todo o perfil imunológico dessa criança e por toda a sua vida. E me fala uma coisa, Renata, a partir dos 2 anos a criança já começa a saber o que ela quer, né? Já conhece o Danone, já conhece a bolacha, já conhece algumas coisas, ela já escolhe. E aí, como é que os pais fazem nesse período, né, para colocar aquele alimento, o saudável e não industrializado? Porque sai com a criança, vai no shopping, vai numa festinha, acaba tendo contato aí com o que não deveria comer neste período, né? E aí, como é que a gente faz? Com certeza. Idealmente, a gente não oferece os alimentos industrializados antes dos 2 anos, mas a partir dessa idade a gente já pode começar a oferecer em quantidades pequenas, em situações esporádicas. E se a gente fez tudo certinho até essa fase, a criança já está muito bem acostumada a comer todos os alimentos que ela de fato precisa. Então, a base da alimentação ainda vai conseguir se manter dentro de um padrão saudável, porém com uns extras aí que vão começar a chegar. O que eu acho muito importante? A gente não oferecer na rotina da criança esse tipo de alimento que você citou. Todo mundo gostaria que o filho comesse pouco desses alimentos e comesse mais frutas, legumes, verduras, a gente sabe da importância desse consumo, mas às vezes nós adultos não conseguimos manter pra gente esse padrão de alimentação. Então, oferecer exemplo saudável, né? Então, comer de forma saudável para que o teu filho perceba isso, ajuda bastante, e não oferecer na rotina, não tem em casa bolacha, não tem em casa esses iogurtes adoçados, né, os doces de um modo geral, bebidas açucaradas, então refrigerantes, sucos artificiais, né, e aí a criança não entende que isso é parte da rotina dela, ela já está acostumada com uma base mais saudável, e aí eventualmente esse consumo não vai fazer mal também para a saúde da criança, porque ele vai acontecer numa proporção muito pequena dentro da alimentação dela, porque é isso, a criança vai ser exposta, né, ela vai pedir, ela já está maiorzinha, já está entendendo mais algumas coisas, mas às vezes ela nem se interessa tanto quanto a gente imagina
se ela foi ensinada aí de forma correta desde lá do comecinho da alimentação. Você falou algo que chamou a atenção, né? A gente vive na correria, os pais muitas vezes trabalham fora, deixa a criança na escola, chega em casa é aquela loucura, mas é necessário no momento da refeição servir de exemplo, porque a gente ensina pelo exemplo, tem que sentar e comer junto aquela mesma comida que está oferecendo para a criança, não adianta nada eu querer que ele coma legumes e eu tô ali com um lanche. Isso, exatamente, né? Primeiro porque a gente vai ter que preparar a comida para essa criança. Então eu falo que a criança tem que se alimentar da refeição da família, né? Como a família se alimenta, às vezes para isso a gente precisa mudar o hábito alimentar das outras pessoas da casa e não só da criança, isso com certeza. Ainda que a gente não consiga em todas as refeições parar junto com a criança para comer na mesa, né? Às vezes até a criança passa o dia na escola, faz uma refeição só com os pais, isso também é uma frequente, né? É o interessante que a gente não consuma alimentos na frente da criança que a gente não quer que ela consuma, mesmo que em horários distintos, né? Então, se a gente come em horário diferente, mas a gente come as mesmas coisas, a gente já está oferecendo para ela um bom exemplo. Se a gente pode comer junto sempre que possível, melhor ainda. Se eu posso oferecer a oportunidade da criança me ajudar a lavar alguma coisa, eles adoram mexer com água, né? Ou colocar alguma coisa de um pote no prato, mesmo que eles saem com a mão quando muito pequenininhos, né? Então, proporcionar essas experiências através do exemplo, né? Através de todas as ações que envolvem a alimentação em si, que não é só comer, então às vezes comprar, guardar na geladeira, enfim, eu facilito muito que essa criança se alimente melhor. E Renata, outra coisa, não teve jeito, criança acabou virando seletiva. E aí, qual que é a dica que você dá para a mamãe e para o papai para essa criança começar a comer mais saudável? Olha, eu acho que o que eu mais falo em consultório nesse tipo de situação é para a gente parar de falar sobre esse assunto, né? Então, a gente entra muito facilmente num ciclo ruim, que é a criança não come, a gente força a criança a comer, insiste de maneira negativa para que a criança coma, ela acaba ficando mais desconfortável ainda no momento da refeição e cada vez ela se nega a comer mais coisas. Isso é um ciclo, assim, muito assustador para as famílias. Então, a primeira coisa é a gente recuar um pouquinho e não pressionar, não insistir, não achar que a criança está deixando de comer alguma coisa porque ela, né, está fazendo birra, está fazendo manha, porque ela, né, quer chamar atenção. Ela está mostrando para a gente que ela tem uma dificuldade e a gente precisa ajudá-la a superar essa dificuldade. E a primeira coisa é deixar a criança confortável. Eu sempre falo que, assim, imagina a gente tentando comer uma coisa que a gente não gosta muito, mas a gente está num ambiente em que socialmente a gente se importa em consumir o alimento que a gente não gosta e ainda tem alguém brigando com a gente. E esse alguém ainda é uma pessoa que a gente gosta muito, que normalmente é o nosso pai e a nossa mãe, né? Imagina como é que a gente não ficaria, o tamanho do nosso desconforto. E aí a gente leva isso para uma criança, muitas vezes uma criança pequena. Então, segurar um pouquinho a onda, não falar tanto, criar um ambiente mais harmonioso é o primeiro passo. O segundo passo é seguir oferecendo. Então, eu falo que a gente finge que esqueceu, colocou um pedacinho do alimento que a criança não gosta ali na cantinha do prato e deixa lá. Se ele pede para tirar, a gente diz, pode tirar, tira você. Tudo bem, não precisa comer, pode deixar ali. Mas ele teve que ver para tirar do prato, ele teve que tocar no alimento. A gente não está fingindo que esse alimento não existe mais, né? E talvez ali... No meio da comida, não. Olha, esconder no prato é traiçoeiro demais. A criança percebe que a gente está escondendo e ela vai achar que o tempo todo a gente está escondendo alguma coisa. Ou seja, a desconfiança cresce. E a criança acaba não conseguindo comer outras coisas, porque aquele medo que ela tinha de comer um item, 5 itens que seja, ele começa a se espalhar porque ele não confia na pessoa que está o alimentando ali, né? Então, o esconder, num primeiro momento, pode parecer legal, dá um conforto pra gente de falar, nossa, hoje ele comeu isso aqui que eu queria, mas isso vai durar muito pouco e vai aumentar o problema lá na frente. Então, a gente coloca a porção pequenininha, às vezes a gente brinca, né, com o alimento, ao invés de precisar necessariamente comer, a gente só vai brincar, né, então a gente vai
sujar o prato com a beterraba para ver a cor que sai ali, né? A gente vai pegar um milho e brincar de soltar os milhozinhos, os grãozinhos ali da espiga. A gente vai primeiro brincar, né? Até que o ambiente que eu falo que a gente tem que levar tudo para o lúdico, né? Então aqui eu tenho muita coisa lúdica para trabalhar com as crianças, porque isso facilita muito que elas se sintam confortáveis para daí se encorajar a tentar superar as dificuldades alimentares. Agora, uma outra dúvida. A gente vê a cada dia, né, aumentando o número de pessoas vegetarianas, o número de pessoas veganas. E quando essas pessoas têm filhos, como que faz? É possível também tornar desde bebezinho essa criança já vegana, vegetariana, ou não? Essa criança vai precisar da carne, do ovo, enfim. A família pode perfeitamente adaptar a alimentação, né, num padrão vegetariano, vegano para a criança. É muito importante que isso seja feito com a orientação profissional para que não falte, né, nenhum nutriente. Mas a gente tem uma composição dos alimentos ali para montar esse cardápio da família, em que é perfeitamente possível que a gente siga esse padrão de alimentação com segurança, né? Então, garantindo o crescimento, ganho de peso, desenvolvimento neurológico, completamente saudáveis, né? Existem alguns nutrientes altos, então vitamina B12, ferro, zinco, que talvez a gente precise suplementar, que talvez a gente consiga via alimentação com esses ajustes que a gente faz, mas tendo esse planejamento é perfeitamente possível, seguro e saudável para a criança. E outra coisa, a gente sabe que a alimentação passa a ser, né, o café da manhã, ali o lanchinho do meio da manhã, o almoço, o jantar, o café da tarde, enfim, mas tem criança que não abre mão do leite, né, o famoso TT. E aí, como escolher qual o melhor leite? Leite em pó, é tudo igual ou não? Tem diferença? Porque quando a gente chega no mercado para comprar, tem vários tipos, né? Tem uns que são leite mesmo, tem outros que são compostos, e aí? Isso. A criança, a partir de 1 ano, ela pode passar a receber o leite de vaca. Ela não precisa mais receber fórmula infantil, por exemplo, se ela estiver recebendo fórmula. E se ela tiver em aleitamento materno, ela pode já começar a receber o leite de vaca como um complemento para isso, ou como parte de alguma preparação, por exemplo, né? Mas pode seguir também recebendo leite materno por mais tempo. O que é importante na escolha desse leite, então, a partir dessa idade, eu gosto sempre de preferir o leite pasteurizado, o leite tipo A, que era o antigo leite de saquinho, né? Hoje quase todas as marcas se adaptaram e não são mais o leite de saquinho. Eu considero que é o leite mais interessante para a gente fazer o consumo. Na impossibilidade, né, de usar esse tipo de leite, o leite em pó é uma alternativa. E uma dica, né, para a gente fazer a avaliação de qual a melhor opção, é a gente ler o rótulo e na lista de ingredientes, quanto menos ingredientes eu tenho, melhor. Idealmente eu vou ter só o leite em pó ali, né? Eu não preciso de nenhum outro ingrediente adicionado, eu não preciso, se eu tenho uma alimentação balanceada, que esse leite seja enriquecido com vitaminas e minerais que eu já vou atingir consumindo outros alimentos, né? Então eu não preciso procurar por leites em pó que sejam especiais para cada idade, para cada fase da vida, por exemplo, porque isso não faz muito sentido num contexto alimentar saudável. Agora, você citou um ponto muito importante: composto lácteo é diferente de leite. O que é o recomendado é o consumo de leite em si, inclusive porque o composto lácteo pode ser adicionado de elementos que não são saudáveis, que não são legais, como, por exemplo, açúcares, né? Então, a gente acaba tendo menos proteína, tendo menos de alguns elementos do leite ali, proporcionalmente falando, que não são interessantes para a gente oferecer para a criança. Então, o leite em si, em pó, ou o leite tipo A, né, o leite pasteurizado, são as melhores opções para a gente oferecer para a criança. E, Renata, eu tô vendo aí que no seu cenário, no fundo, tá tudo colorido, né? Tudo muito chamativo. Chamar a atenção assim também é importante no prato da criança? É um mecanismo interessante. Eu falo que a gente precisa levar para o lúdico para que a criança se interesse, né? Então, aqui, né, até eu tenho umas árvores que as crianças colocam e tiram as frutas, né, e falam as frutas que elas gostam, enfim. Então, trazer aí algumas brincadeiras eu acho sempre muito importante. E no prato a gente pode, né, fazer cortes diferentes,
tentar montar rostinhos com a comida para chamar a atenção das crianças, né? Eu acho, sim, muito válido. O mais importante, no fim das contas, é que a gente consiga manter um padrão de um prato colorido, né? Com estímulos visuais ali diferentes. Então, cores variadas, às vezes em formatos, né? Alimentos em formatos variados também é bastante interessante. Essa ideia das cores ajuda a gente a oferecer nutrientes diferentes. Então, os pigmentos dos vegetais, as frutas, legumes, verduras principalmente, eles concentram mais de alguns nutrientes, e se eu coloco cores distintas no meu prato, eu estou oferecendo nutrientes distintos, a minha refeição vai ficar mais rica nutricionalmente falando. Renata, agora uma dúvida até pessoal, uma coisa que eu brigo bastante lá em casa, né? Criança tem que comer comida de verdade, arroz, feijão, uma carninha, os legumes, a salada. Não é porque a gente vai numa festa, vai ter cachorro-quente ou pastel, o pequenininho pode comer isso, né? Não, antes de ir para esses lugares, a mãe e o pai devem oferecer a comida. O que vier nessas festas, nesses lugares acaba sendo lucro, porque pelo menos lá em casa é uma briga. Eu insisto no arroz com feijão, chego atrasada no evento, mas não deixo ele deixar sair sem comer isso. É uma estratégia muito boa, inclusive porque às vezes as crianças vão para esses eventos e ficam tão entretidas que acabam não comendo nada, né? Então, não comeram antes e não comem lá também, e às vezes os pais ficam bem preocupados com isso. Então, idealmente, a gente oferece, né, alimentos aí mais nutritivos antes de entrar nesse tipo de evento. E até a gente pode deixar um pouco mais à vontade, né? Caso a criança não tenha nenhuma restrição por alergia, enfim, a gente deixa mais à vontade nesses ambientes. Agora, não consegui, não deu tempo, a gente mandou um compromisso no outro e foi direto para a festinha, né? Tudo bem. Eu acho sempre importante, assim, a criança, né, o bebezinho, ele não pode ficar muito tempo sem comer. A criança maior, ela regula muito bem tua fome e o teu apetite, mesmo ficando mais tempo sem se alimentar. A gente pode dar a comida para a criança depois também, né? O que eu acho que é interessante é a gente não ficar correndo atrás da criança durante a festinha para insistir que ela coma, sabe? Porque tudo bem, é melhor ela comer depois, né? Do que a gente ficar oferecendo um alimento ali que ela nem está interessada em comer. Se ela estiver interessada, eu acho sim que a gente pode permitir, mas ela nem está e a gente fica insistindo para que ela coma. Eu não vejo muito sentido na gente fazer isso, sendo que eu posso ou antes ou depois oferecer mais nutriente para ela. Renata, para a gente encerrar, infelizmente o tempo é curto, eu queria que você deixasse um recado, né, para a mamãe, para o papai que estão assistindo a gente nesse momento e está aí se descabelando com a alimentação dos filhos. Bom, o meu recado, eu acho que o principal é sempre para a gente pensar que a maneira como a gente se alimenta, né, o como a gente come, é tão importante quanto o que a gente come. Então, não vamos pensar só no nutriente que a gente coloca no prato, mas também se o momento da refeição é um momento agradável, se a criança está confortável, se ela está bem acomodada ali num cadeirão, na cadeira, na mesa, onde ela estiver para se alimentar, né? E se a gente está dando exemplo para essa criança, porque ela vai ficar mais à vontade para se alimentar de forma saudável, se ela percebe isso também da família. Então, esse é o meu recado principal para a gente garantir que a criança se alimente bem aí por muitos, muitos anos. Tá aí, então, o recado da Renata Guirao, nutricionista, e aceitou o nosso convite. Eu quero deixar mais convites para você participar aqui do Saúde Agora, do Saúde à Vida, porque a alimentação é algo sempre muito importante, que, como você disse, né, precisa começar desde pequenininho. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, aceito aqui novos convites. Até a próxima, então. Até a próxima. O Saúde Agora fica por aqui, mas olha só, o Câmara Notícia ainda não acabou. E olha só, hein, no feriado ontem, como havíamos dito, né, tempo fechado, muitas nuvens, mas sem chuva. Hoje o dia fica aberto e essa condição ela permanece para sexta-feira, com o sol aparecendo entre nuvens e não deve chover. A temperatura, ela segue subindo. Hoje já está calor na cidade de Campinas e amanhã também. Olha só, as temperaturas já estão aqui na minha tela, então para amanhã, sexta-feira, 14 de outubro, mínima de 18 graus, já é uma mínima elevada para esta primavera, só que ao longo do dia essa temperatura sobe ainda mais, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas.
Então, o calorão retornando aqui para nossa cidade. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que agora, 13h, tem o horário eleitoral gratuito. Continue aqui na TV Câmara Campinas, porque hoje à tarde tem reunião. Então, a partir das 4h30, a TV Câmara Campinas transmite a primeira reunião da Comissão Especial de Estudos, que tem a finalidade de averiguação total dos processos licitados pela Câmara Municipal de Campinas desde 1º de janeiro de 2021, recaindo também sobre os ajustes assinados anteriormente, que estão ainda vigentes. Então, continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã, na sexta-feira, às 11h30 da manhã. Até lá. Tchau, tchau.